Muito bem, estamos de volta, com o nosso programa BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil, fazendo hoje, uma reflexão sobre o feminino dentro de Belo Horizonte, em áreas bem diferentes e de Belo Horizonte para o mundo, tá bom? E eu queria agora, no início do nosso programa, dessa volta do nosso bloco, chamar uma matéria que nós fizemos ontem. É uma matéria bem interessante, tivemos o lançamento do livro do ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo, O X da questão, pode pôr o X no lugar certo, era o jingle da campanha de 1998, um jingle que ficou muito famoso, que chamou muita atenção. E ele conta um pouco da história. E é interessante porque a história tem várias versões e a gente precisa ouvir os vários atores da história para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa sociedade. Então, confira agora uma matéria especial sobre esse lançamento ontem na Academia Mineira de Letras. Solta o VT. O senador Eduardo Azeredo lança nesta semana um novo livro, com o título O X no Lugar Certo, Desafios e Memórias da Vida Pública. O título coroa o momento de vida de Azeredo, que ocupou, ao longo de sua história, cargos de extrema relevância, como governador de Minas Gerais, comando da Prefeitura de BH e uma cadeira no Senado Federal Brasileiro. Olha, é toda uma história escrita por mim mesmo, uma autobiografia da minha carreira política como prefeito de Belo Horizonte, governador do estado, senador e deputado federal. É claro que eu abordo também os problemas. Abordo o problema de uma greve com a polícia que eu tive, agravo o problema da injustiça, do problema que me acusaram e que felizmente foi anulado. E também falo um pouco da minha história pessoal. A maior dor é realmente a injustiça. A injustiça dói muito. Agora, eu tive muita realização em poder ajudar o estado como um todo, a população, em todas as regiões. Eu conheço pessoalmente 625 cidades de Minas Gerais e pude levar benefícios a todas elas. O evento de lançamento do livro aconteceu na sede da Academia Mineira de Letras em Belo Horizonte e contou com a presença de lideranças políticas do estado e do país, além de representantes dos mais diversos setores da sociedade, além de amigos e familiares. O livro, que foi editado pelo Instituto Amilcar Martins, é organizado pelo jornalista Francisco Brant e já está disponível nas livrarias. E agora, quais são os próximos planos? O plano é cuidar dos netinhos só. Azeredo, que acumula muitas histórias e lembranças da vida pública, aproveitou a oportunidade para abraçar amigos e colher a alegria de uma história onde o maior sucesso plantado é, com certeza, o afeto verdadeiro. Tá, então, a matéria da Camila Campos, do evento de ontem, o lançamento do livro do ex-governador, ex-senador e ex-prefeito de Belo Horizonte também, Eduardo Azeredo. E aí a gente vê uma história de reviver, de começar de novo, e isso é muito importante. Até a gente fica feliz com a pessoa, de ver que no semblante tem uma felicidade ali, a gente torce muito para que ele possa continuar a sua vida. Agora, a vida do político não é fácil. E aí eu queria fazer um link aqui, Nelly, falar um pouco disso, assim, você mesmo falou, a política às vezes envelhece a gente, às vezes cobra demais da gente. Sim, a pressão é muito grande, Você vive sob pressão e cobrança e isso é normal, faz parte da democracia. Hoje, com a pulverização política, está um pouco mais complicado, porque Sim. Nós temos dois lados extremos, isso é ruim, isso é péssimo, foge do diálogo e a democracia tem que ser através do diálogo. Além das mídias sociais, As redes sociais ou redes antissociais. Eu tenho um colega que chama assim, redes antissociais. O ódio ali, O alcance ele é absurdo e, assim, os ataques são ataques pessoais. Eu recebi de presente do Dia Internacional das Mulheres hoje pela manhã já fui fazer boletim de ocorrência e tudo mais. Recebi ataques misóginos, sexistas. Como que você agride uma mulher, Eli? Você agride a mulher na honra, na família. Quando você quer fazer uma mulher recuar, você ataca a família, você ataca a honra. Você foi vítima disso? Fui vítima várias vezes e agora mais uma vez. Fui atacada novamente. Mas se nós pegarmos na história, se você pegar lá Júnia Marise. Sim, me lembro Não me lembro qual foi o ano da candidatura dela, mas há décadas. Sim. Júnia Marise, candidata a vice-governadora, colocava o nome dela, Júnia Marise, e escreviam de vermelho embaixo, sapatão. Sim. Para atacá-la. Infelizmente. Para agredi-la. Então, assim, é um passado não tão recente, mas o método continua o mesmo. Eles falam que eu sou cafetina. Cafetina? Cafetina. Sou uma mulher casada, cristã,
tenho 2 filhos, um filho de 30 anos, uma neta de 6 anos, tenho família, tenho marido e sou chamada de cafetina. Eu falo que, já falei isso antes e falo, se eu fosse prostituta, de quem que eu deveria esconder? Exatamente. Se fosse a minha vida, a minha realidade, de quem eu deveria esconder? Mas é uma forma de fazer com que eu recue. Ser mulher na política não é fácil. Romantizam. Mas eu falo, precisamos de mulheres, mas mulheres com pulso, porque não é fácil permanecer. Sim. Você pode ganhar a eleição, mas se manter no mandato, cumprir a sua função de acordo com o que você acha, de acordo com os compromissos que você fez com o povo, não é fácil. Porque vão tentar fazer com que você recue a qualquer preço. E esse tipo de jogo sujo, feio, imundo... Machista, né? Eu até me falaram assim, quem fez isso? Eu falei, quem não? Porque isso não é uma pessoa, é um verme. Não é mesmo. É um verme, porque não assina, é anônimo. Então não é uma pessoa. Mas eles atingem a Nelly mulher, a Nelly mãe, a Nelly vereadora, eles não atingem. A Nelly parlamentar, eles não atingem. E a luta pela independência da Câmara vai continuar. Estamos conseguindo uma Câmara independente, com posições independentes e que vão agir de acordo com as necessidades do Belo Horizontino e não para beneficiar A ou B. Muito legal. E isso não é iremos república, recuar. né? Justamente, Judiciário, democracia. executivo, legislativo, né? Independentes. Justamente. Agora, deixa eu colocar você no papo, Kênia. Eu estava aqui assim... Porque tem uma coisa ali que a Nelly falou que não é de hoje, lembrou da Júnia Marise, horrível também, se a pessoa quer ser lésbica, isso não é uma ofensa, mas né, quando coloca sapatão, cafetina, vem a ofensa aí. Vamos falar um pouco disso pra gente, assim, essa é uma cultura da violência e do patriarcado, não é, Kênia? Quando a gente está falando de uma, igual ela falou, a vereadora ali não atinge, né, esse lado é preservado, é porque então as pessoas vão no emocional você consegue desestabilizar. Isso. Onde é racional, você consegue lidar. Mas quando você entra numa seara emocional, e hoje essa questão da rede antissocial que você falou, porque a gente está atrás de... Está escondido, né? Está escondido. Não aparece. É o covarde que ela falou, então né? É muito fácil ser atacado. Fácil. E a coisa está tomando proporções absurdas. Né? Então, aquela coisa, ela potencializa muito mais. Mas tem uma história da sociedade machista aí também, né? Sim, muito. Então, a gente precisa hoje, essa data, para refletir, né? Essa luta que vem acontecendo, ocupar esses lugares, mas olha o preço que se ocupa esses lugares. A gente precisa repensar isso e buscar novos caminhos, novos lugares para que isso saia desse lugar, né? De tanto ataque. Kênia, o feminino, a mulher, pode ajudar, né? É esse novo caminho? E o que tem de características nesse feminino que é diferente do masculino? Olha, você percebeu quando você começou a falar com cada uma aqui? É tanta força que parece que você pode pegar, é palpável. Né? A mulher, quando ela fala, parece que ela preenche o lugar, assim, é uma força absurda. Essa força criadora da mulher é pulsante da mulher. Então, uma mulher que consegue, né? A gente pega, o que essa mulher faz? Essa mulher ela consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo. É incrível, eu não É uma capacidade acompanhar. absurda, uma energia absurda. Como que essa mulher não pode ser eficiente onde ela quiser, né? Ela pode ocupar qualquer lugar que ela decidir ocupar. Dona de casa é um trabalho. A minha mãe é dona de casa, tem 87 anos. Eu fico impressionado, assim, sabe? Ela administrava o dinheiro da casa através das compras e ainda educava a gente. Um trabalho interminável. É uma grande administradora, a minha mãe, Exatamente. Dona Helena. Vamos dar um beijo para ela. Ó. Beijo, mãe. Muito bacana. Eli, falando em gestão, a Câmara Municipal pela primeira vez fez devoluções volumosas para a Prefeitura, chegando a 100 milhões anuais. Essa força de administração. Né, boa administração. E fui ser entrevistada e me perguntaram, Nelly, como que você faz essa gestão? Eu brinquei, né? Falei, sou dona de casa. Aí, então, muito bom. Né? Um lugar tão menosprezado, né? Mas sim, já que estamos falando de gestão, Laura, você tem que entrar no papo agora, não é? Claro, claro. Isso. Por que nós temos poucas mulheres, né, na liderança? É uma coisa até que eu vou pegar o gancho aí do que você estava falando, porque é uma coisa que chega a ser mental, né? Então, a gente, desde pequenininha, eu estava até conversando com você antes, a gente é separado. E a gente é criado de um certo modo, certo? Então, a gente está ali crescendo como sendo uma pétala de rosa, que é delicada, porque ela vai encontrar o seu príncipe e esse príncipe vai levar essa pétala de rosa
para o altar e Conto de vai... fadas, né? Exato. E não é a realidade, né? O mundo de hoje, as mulheres vão sair da faculdade e vão entrar no mundo, né? No mercado, até mesmo durante a faculdade, que é o correto, né? Então, toda essa criação desse mental das mulheres, e de qualquer pessoa, mas mulheres, né, que a gente está falando aqui hoje, acaba afetando, né? Até dentro do próprio Instituto, a gente tem pouquíssimas mulheres. Né? Você não acredita em você, né? É porque foi o criada tempo inteiro, assim, né? O tempo inteiro a gente fala, nossa, será que o que eu estou fazendo aqui? Aí você fala, não, como assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque alguém reconheceu e me convidou. Mas é uma dificuldade que a gente tem o tempo inteiro, de achar que a gente não é o suficiente. Né? E as pessoas em volta enxergam isso. Mas dentro do Instituto, quando a gente vê que tem poucas mulheres, foi uma coisa que em 2019 eu comecei a perceber, por quê? Né? Por que tem poucas mulheres aqui? E por que as mulheres que permanecem, elas são mulheres um pouco mais fortes? Fortes no sentido de exigentes, que se você falar alto, ela vai falar no mesmo tom, e que você não grite comigo porque eu não aceito. Isso. Eu não vou ficar calada. Detalhista, né? Exato. Acompanha tudo, né? Então, os processos. as mulheres que a gente começa a perceber que estão em posições de liderança, igual você falou, nossa, parece que elas estão transmitindo algum tipo de energia aqui. Elas têm algumas semelhanças. Elas chegaram lá fazendo algumas coisas. Então, não é que a gente clicou, muito pelo contrário, né? A gente teve todo ali um processo para chegar nesse ponto. Agora, igual eu falei, eu estou aqui aprendendo, estou como presidente do IFL, mas eu tenho 26 anos. Então, eu tenho muito aí pela frente ainda para conquistar, para aprender, até porque eu vou parar de aprender quando eu tiver uns 120 anos, assim, que é quando que eu acho que já cumpri meu tempo aqui no mundo. Né? Mas tem vários pontos assim da liderança que vão formando uma mulher. Né? Então, para ser uma coisa um pouco mais palpável, Sim. Quando a gente percebe-se que, nossa, a sociedade inteira, então, ela está criando aquela pétala de rosa. O que é a gente? Tem que partir da gente, né? Se não vai partir da sociedade, dos nossos pais ou coisa do tipo, a gente tem que ligar a chavinha e falar, ok, agora eu vou mudar. Sim, porque a sociedade não vai mudar, né? As pessoas que vai ganham, que estão por muito cima, devagar. vão querer continuar por cima. Né? A gente nunca pode depender de ninguém. Isso. Né? E tem um gatilho que é muito ruim, que é de deixar a mente ver que você é uma vítima. Você pode ser uma vítima, mas não deixe você achar que é uma vítima. Né? Porque senão o mental vai te atrapalhar a avançar. Então, a partir do momento que você fala, não sou vítima, não. Eu estou nessa sala aqui com 1 trilhão de homens, eu sou nada de vítima. Eu conquistei meu lugar aqui e vou mostrar ao alto nível que eu consigo ter um debate. Você acha que a mulher é cobrada dela mais do que o homem na liderança? Olha, você tem que se mostrar mais. Né? Porque você não está em maioria ali. Agora, no mundo do mercado, do business, a gente olha ali para o resultado. Né? Então, a gente está querendo resultado, a gente está querendo sempre ali que a empresa continue crescendo. Então, se a mulher vai entregar, excelente. Joana e Pedro, vocês estão joia. Mas a realidade é que, sim, tem mais homens. Então, eu sempre vejo que se eu estou em um ambiente assim, eu tenho que me mostrar. Eu tenho que conseguir falar e na hora que eu falar, eles enxergarem que eu estou lá naquela sala. Sim. Então, para ser a coisa palpável, né, que eu falei, a gente tem aí um tempo escasso, né? O Warren Buffett tem o mesmo tempo que a gente tem. Mas se a gente se planeja, a gente acaba que consegue ali 1 horinha ou outra estudar e evoluir, né? Agora, essa mulher também muitas vezes é mãe, né? Ela cuida da casa, né? Dos afazeres todos. Né? Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Então, é ali um desafio. Então, Você tem que aproveitar melhor ainda o seu tempo. Exato. Né? Então, o neném dormiu, coloca ali um podcast. Nossa, você está cozinhando, coloca um YouTube ali, né? E ser líder é ter cultura também, né? Então, 2 horinhas no dia, aprende sobre alguma coisa nova. Sim, né? sim. Agora, dentro da política, eu te respondo que a mulher é mais exigida. Até porque é um lugar que não nos pertence aos olhos dos homens, em sua grande maioria. Então, a mulher, eu te falo que em 2019, nós tivemos 2 processos de cassação na Câmara Municipal pela primeira vez, depois de 83 anos. Eu não desisti e não abandonei o cargo, primeiro,
porque tenho muita fé em Deus. Segundo, porque eu sou mulher. Porque eu tenho certeza que o que eu iria ouvir não aguentou porque era mulher. Não suportou porque era mulher. Nelly, você representa. Isso é pesado também, né? Isso é pesado. Porque você sabe que se você desistir, outras desistirão. Sim, eu sou exemplo para centenas de mulheres, então eu tenho que manter a minha posição, a minha postura. A sua coerência. Estamos pavimentando uma via. Quem começou lá atrás, posso citar aqui Maria Elvira, já citei Elaine Matosinhos e outras mulheres que vieram nessa luta, começando o trabalho braçal para que nós pudéssemos estar aqui hoje, mas nós ainda estamos pavimentando usando equipamentos manuais, nós não temos tecnologia. Para que as mulheres futuras que forem ocupar esse espaço já cheguem encontrando um espaço realmente que é dela, com reconhecimento, porque hoje ainda somos consideradas invasoras. Mas é coincidência ou não, e eu não gosto muito de coincidência, né? Napoleão Bonaparte falava que coincidência para os tolos, né? Assim que a Angela Merkel saiu, né, da União Europeia, da liderança, o mundo está em guerra, né, gente? Não há diálogo, né, Kênia? Há uma coisa bélica, né, de violência. Né? Vai para essa violência, né? Então, você vê, a mulher, eu acho que em todas as áreas, ela está o tempo todo se provando, né? Existe essa autocobrança. Isso é uma autocobrança, né? Eu sou mulher, eu tenho que dar conta. Eu tenho que provar na liderança que eu dou conta, além de tudo que ela faz. E isso traz para a gente enormes desafios no campo mental. Então, realmente depressão, ansiedade generalizada, e outras doenças, né? As doenças vêm, a conta chega. Né? Uma autocobrança tão grande que a conta chega. Não é fácil. Né? Mas Rosana, vamos lá. Você também é uma líder, né? Sim. E eu concordo com as duas aqui, concordo com a Nelly, que quando ela fala que no campo político a mulher é mais cobrada, eu não acho que é só no campo político, eu acho que em todos os campos, né? A mulher é mais cobrada, é mais exigida, com uma injustiça tremenda, né? Ela é menos valorizada, né? Ainda tem isso, hein? A Paula os salários, citou, né? A Laura citou, isso. desculpa. Não, tranquilo. Estamos juntas. A Laura citou ali. A questão do salário, a diferença salarial é gritante. Não, chega a 20%, gente. É como gritante. se a mulher trabalhasse 75 dias de graça. E quantos anos ainda as pesquisas falam que daqui 100, 200 anos é que a gente vai conseguir chegar numa equiparação salarial. E, em relação a isso, as mulheres com deficiência têm uma carga de exigência ainda maior. Né? Porque o olhar da sociedade em relação à mulher, ele te foca assim e já te diminui. Então, ele não... com deficiência diminui mais ainda. Né? Não, ele já te diminui por você ser uma pessoa com deficiência. Então, ele pensa, a sociedade pensa que você não é capaz. Sim. Opa, né? Capacitismo. Sim, podemos falar? Claro, eu estou aqui aguardando. A hora é agora. E anotando aqui. Capacitismo é uma palavra nova, gente. Ela, como eu falei, não tem nem ainda lá no Word, não está aparecendo. Mas o capacitismo na verdade, ele é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, né? A palavra é nova, mas o sentimento, a atitude é antiga. É antiga, né? É de sempre. E esse capacitismo, ele tem aí duas vertentes. Ou ele te subestima, né? Ele te vê com um olhar de impossibilidade, ou ele te superestima e coloca você assim como um herói, como uma heroína. Interessante isso. Exatamente. Muito interessante. Apenas por você fazer as mesmas coisas que qualquer pessoa faz. Muito interessante, então, as pessoas vão... Eu dei entrevista semana passada, sábado, numa rede independente de TV, aí o repórter falou comigo, pode falar sua heroína. A mídia, nós temos que colocar a barba de molho. A mídia fica atrás de heróis e heroínas. Eu falei assim, eu vou ter que, infelizmente, eu vou ter que falar no ar isso aqui. Eu falei, eu não sou heroína.
não, deixa de ser tímida, você é uma heroína. Eu falei, eu não sou heroína e não quero ser heroína de ninguém, tá? Eu não quero ser heroína. Então, se vocês forem lá no YouTube e assistirem lá, eu fui palestrante no TED BH. Ah, que legal. E eu falei sobre isso, sobre esse capacitismo. A mesma sociedade que te coloca como heroína por você dirigir, por você ter filhos, como eu tive, jogar basquete. por você jogar basquete, ou por você vir aqui no programa de televisão e tal, é a mesma sociedade que te impede, tá, de exercer um cargo de liderança numa empresa, é a mesma sociedade que te cobra e fala assim, não, mas você é tão bonita na cadeira de rodas. É a mesma sociedade que fala assim, ah, parabéns, você superou a sua deficiência. Eu não tenho que superar a minha deficiência, porque foi com ela que eu cheguei aonde eu estou. Inclusive a nomenclatura mudou, né? Sim. Era pessoa portadora de deficiência. Não, tinha portadora de necessidades especiais, muito tinha deficiente, tinha, na época do Collor, nós fomos incluídos entre os descamisados. Né? Então, aí... Nossa, que lembrança. Um pouquinho mais atrás era aleijado. Tinha de tudo, isso ceguinho. Eu sou filha, eu era filha do aleijado. Meu pai era deficiente e um pouco à frente descobrimos que também é esquizofrênico. Sim. Então eu fui criada por um homem deficiente esquizofrênico, mas eu era a filha do aleijado. Filha do aleijado. Então era aleijado, retardado, ceguinho. Portador de deficiência, portador, né? Parece um objeto, de deficiência, né? Como se você portasse e um dia pudesse se livrar que dela. absurdo. Tirar e deixar aqui na mesinha do lado. Né? E portador de necessidades especiais. Necessidades especiais, gente, todos nós temos alguma. Então, temos necessidade especial na educação, na área de trabalho e tudo. Então, ninguém é igual a ninguém. E aí a gente chegou nessa nomenclatura, né, que é de consenso com o movimento das pessoas com deficiência, que é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes. Quando eu olho para você, eu tenho que ver necessariamente, e eu vejo a pessoa. Depois vem a deficiência. Por isso, pessoa com deficiência, né? Você falou em deficiência, né? E vamos falar de acessibilidade. E aí, mais uma vez, coincidência, né? Mas não é coincidência. Ele fala sobre a questão da acessibilidade na Câmara. Pois é, é uma alegria depois de um momento de muita vergonha, né? A Câmara Municipal passou por alguns anos passando vergonha em Belo Horizonte, porque foi retirada, tinha acessibilidade, fizeram uma obra irresponsável e tirou toda a acessibilidade. Ficamos em obra de setembro até agora, reinauguramos ontem o maior plenário da casa, atendendo todas as solicitações do desenho universal, para receber com dignidade as pessoas com deficiência. Mas assim, foi muita luta para poder conseguir fazer essa reforma, porque é um problema que está no Ministério Público, é um problema que teve de grande repercussão na capital, mas agora creio que o plenário vai atender e assim a gente fez com muito carinho, com muito respeito, nada além da nossa obrigação, porque na verdade nunca deveria ter perdido a acessibilidade. É verdade que até o cão-guia pode entrar na Câmara agora? Pode. Olha, não podia. Não, antes não podia. Mas a Lei Brasileira de Inclusão, que é um documento rico, né, o mais recente aí, ele é baseado e ele detalha as garantias que a Convenção da Pessoa com Deficiência nos trouxe. Pela Lei Brasileira de Inclusão, você tem direito a entrar com o cão-guia em qualquer lugar. Seja aqui nesse estúdio, seja no plenário da Câmara, seja no ônibus, no cinema, em qualquer lugar. E essa questão, eu fiquei muito satisfeita ontem quando eu vi a inauguração da rampa lá de acesso, né, as questões de acessibilidade, porque
Eu pessoalmente lamentei porque quando a Câmara estava sendo construída, o vereador João Batista de Oliveira, que era um tetraplégico, né? Isso. Levantou essa questão. Levantou e nós brigamos, nós trabalhamos para que houvesse acessibilidade na Câmara, nos gabinetes, banheiro adaptado e tudo. E aí, quando de repente tiraram a acessibilidade do plenário, eu falei, gente, eu não estou acreditando. Tinha acessibilidade e foi retirada com uma reforma. Foi irresponsabilidade. Olha que absurdo. Na verdade, absurdo, gente. Tinha acessibilidade, foi retirada. Foi retirada. Na verdade, a Câmara Municipal é o espaço mais próximo do povo. Então, assim, nós recebemos diariamente, fora do período da Covid, da pandemia, nós temos audiências públicas, nós temos os debates, o próprio Conselho das Pessoas com Deficientes faz uso daquele espaço para poder realizar debates, reuniões. Então, é um espaço que tem que estar obrigatoriamente preparado para poder receber. Tivemos o vereador Arnaldo Godoy, cego, durante Sim, temos anos, agora o Walter Tossa, cadeirante. Isso, cadeirante. O Arnaldo cego tinha que se virar com as escadas e com a falta de acessibilidade. Leonardo Matos, cadeirante, Bem já lembrado. foi vereador. Sim. João Batista de Oliveira, que foi o precursor ali e tudo. Então, gente, foi uma loucura. Uma loucura, uma coisa insana que foi feita e graças a Deus que na sua gestão lá essa acessibilidade foi retomada. Página virada. Isso. Mas porque também o movimento, né? Vocês se organizaram também, sim, né? na época a gente se organizou e agora também, né? Isso. Então, e a Laura perguntando se tinha muito deficiente. Independente de se ter 1 ou 100, a acessibilidade ela é um direito. É o desenho, é de acordo com o desenho universal. Então, se você tem acessibilidade ali, aquele que era só 1, o outro vai falar, ali eu posso ir. Igual aqui, por exemplo, quando eu estava tratando da entrevista, eu perguntei como é que é o espaço. É acessível? Isso. Tem vaga de estacionamento, tem elevador, tudo e tal. Isso. Aí a pessoa me falou, o prédio é acessível e tal. Então, esse tipo de coisa. E quando tem acessibilidade, é o espaço que nos é garantido, o espaço de viver em público, o espaço de direito que nos é garantido por lei. Então, a coisa do capacitismo entra tudo no bojo, viu? Tudo no bojo. Aprendemos. Essa questão da quantidade de pessoas é porque a gente, obviamente, paga os impostos e tudo mais, isso é provido disso e, claramente, a gente sempre quer que todo mundo tenha uma convivência e possa participar de tudo, né? E é uma função sempre do Estado também de perceber que vai ser um custo que sai do pagador de impostos, né? E como que a gente pode reduzir isso? Que a gente estava até conversando antes, como que a tecnologia, né, vem aí para ajudar a gente em relação a isso, né? Então, eu estava comentando que tem uma tecnologia lá em Israel que todos os sites eles conseguem ter essa adaptação. Perfeito. Então, é uma redução de custo com a ajuda da tecnologia. O Web 3 aí está chegando agora, é como se a gente estivesse aí no início do Google, do Facebook, tem muita coisa aí bacana para vir. Sim, perfeito. A tecnologia é importantíssima, né? O acesso a ela também. Sim, sem dúvida. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tá super interessante o papo e eu queria sempre lembrar que você pode, né, interagir conosco nas nossas redes sociais do canal Viver Brasil, tá bom? Intervalo e a gente volta em instantes. Valeu!